Então, tá o valor descontado. Então, vamos lá. Até então, na história de matemática financeira, então, como eu falei no vídeo, vocês vão ser a primeira turma que eu vou falar sobre o 7, né? Que é o custo efetivo total, que é a taxa que considera todos os custos da operação. Mas, tradicionalmente, a gente calcula o valor descontado, que a gente chama de P, simplesmente fazendo P igual a S menos o desconto. Então, no exemplo anterior, a gente ignora aquelas outras taxas, tá? Então, naquele exemplo anterior, a gente tinha o S 10.000, o desconto a gente calculou 300. Então, ignorando aquelas outras taxas, o nosso valor descontado seria 9.700. Então, o valor descontado, a fórmula básica padrão é simplesmente essa, certo? Então, tá. A outra coisa que eu falei para vocês naquele vídeo era sobre o que a gente chama a taxa implícita de juros. Taxa implícita de juros. Então, como eu falei, então a taxa de desconto, aquela taxinha D minúsculo, então essa taxinha D minúsculo que a gente usou aqui, esse 1,5% ao mês, ela não é uma taxa de juros. Por quê? Porque a gente usa ela sobre o montante. Então, a gente faz o montante S, que é o valor futuro, vezes D, vezes N, e daí para achar o P, a gente faz essa fórmula aqui, né? Parece que é a mesma coisa, a gente tem P mais D, tem S, mas não é bem a mesma coisa. Então, aquela é uma taxa que a gente chama de desconto, mas ela está relacionada sim com uma taxa implícita de juros. Então, como é que a gente vai fazer essa taxa implícita de juros? Então, a gente vai usar o que a gente pensa, né, do valor do dinheiro no tempo. Então, a gente tem um valor futuro S, a gente tem um prazo N e a gente tem um valor presente P. E a gente tem a fórmula de juros compostos, S igual a P vezes 1 mais I na N. Ou seja, quem que vai ser a minha taxa implícita de juros? Exatamente, a minha taxa implícita de juros vai ser essa taxa aqui, que satisfaz essa equação aqui com esses dados aqui. Então, nesse problema aqui, eu tenho o meu S, 10.000, o meu desconto 300, calculei o meu valor descontado, que é o meu valor presente, 9.700, né? E a gente tem o prazo, que era, né, o nosso prazo, que era 60 dias, que a gente reescreveu como 2 meses, né? Então, eu vou usar o prazo em meses para encontrar uma taxa implícita de juros mensal. E a gente tem, então, um prazo de 2 meses. Então, quem que vai ser a nossa taxa aí? A gente vai resolver essa equação. Essa equação aqui, né, para mim resolver essa equação para I, eu preciso isolar o I aqui. Então, se eu for usar fórmulas, não for usar a calculadora financeira, então eu vou fazer I igual, a gente viu essa fórmula lá no conteúdo de juros compostos. Vai ser S dividido por P, né, 1 sobre N menos 1, né? Então, aqui no caso, a gente vai ter I igual aos 10.000, que é o S, dividido pelos 9.700, que é o P, na 1 sobre 2, porque o meu prazo é 2 meios, né? Então, raiz quadrada disso, menos 1. Isso vai me dar uma taxa unitária. Então, fazendo as continhas, né? Vamos lá fazer as continhas desse valor aqui. Então, eu vou ter, abre parênteses, 10.000 dividido por 9.700, fecha parênteses, raiz quadrada disso tudo. Não dá certo a raiz quadrada disso aqui, deixa eu voltar.
Então, deixa eu fazer aqui. A professora se atrapalha com calculadora às vezes. Ela tá tão acostumada a usar a HP12C que às vezes ela se atrapalha. Então, como sempre, deve ter um jeito mais fácil, mas eu vou fazer desse jeitinho aqui para não ter erro. Escrevi exatamente como tá aqui. Coloquei chapéuzinho para potenciação na 1/2 menos 1 igual. Então, deu 0,015346165. Para achar em percentual, eu vou multiplicar por 100 igual. Então, deu 1,53. Então, dá um pouquinho diferente. Então, a gente acha a taxa de 1,53. E se eu for arredondar em duas casas, vai ficar 1,53 mesmo, porque a próxima casa é um 4, 4 é menor que 5, então fica 1,53% ao mês. Parece com o mesmo valor que a taxa de desconto, mas é um pouquinho diferente. E essa aqui é a taxa implícita de juros, certo? Então, tradicionalmente, o valor descontado, a gente simplesmente considera o valor de face menos desconto e a taxa implícita de juros, a gente faz esse cálculo aqui. Voltando aqui, para essa continha, a gente também pode usar a calculadora financeira, certo? Então, a gente vai usar, para fazer a conta da taxa implícita, a gente sempre vai usar a calculadora no modo da convenção exponencial, ou seja, a gente vai usar ela com o Czinho no visor. E para fazer essa continha aqui, a gente vai colocar, então, o valor dos dados, né? Então, a gente vai colocar o valor do S no FV, o valor do P no PV e o valor do prazo em N e vai puxar o I, certo? Então, vamos ver o que vai dar. Limpa a memória. Ó, tinha coisa na memória aqui, então, vamos limpar a memória. Então, tá... E agora vamos lá. Então, o meu valor futuro S é 10.000. O meu valor presente é 9.700. O meu prazo é 2 meses. E a minha taxa, puxo o I. Opa, deu errado. Quem sabe me dizer por que deu errado? Deu erro 5. Por que deu erro 5? Porque eu já falei para vocês, mas eu também esqueço, o FV e o PV tem que ter valores diferentes. Então, vamos lá. Recall o PV. Opa. Vamos começar de novo. 10.000. Agora, vamos colocar os valores certinhos. 9.700. Troca o sinal no PV. O 2 é o meu prazo e eu peço o I. Ah, agora sim, 1,5346, exatamente o mesmo número que a gente achou lá, 1,53%. Então, é assim que a gente resolve usando a calculadora financeira, sempre usando convenção exponencial, sempre usando o C no visor. Agora, no próximo vídeo, eu vou introduzir para vocês o conceito de 7, que é o custo efetivo total, onde a gente vai fazer a mesma conta, só que no valor P a gente vai considerar o valor efetivamente recebido, descontado, IOF e as outras tarifas. Combinado? Até lá!